Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo a mais um dia nessa nossa caminhada bíblica. Não estamos só no início e hoje estamos no quarto dia e também, consequentemente, no quarto capítulo do Evangelho de São Mateus. Já vimos o capítulo 1, capítulo 2, que são a introdução, já vimos o capítulo 3 e dizia ontem, no versículo no vídeo desse terceiro dia, que do capítulo 3 até o capítulo 7 é um grupo de capítulos que nas divisões, nas partes desse evangelho é chamado de Sermão da Montanha. Então, nós estamos no capítulo 3 de ontem, nós conhecemos a pessoa de João Batista, também Jesus Cristo foi batizado por João Batista e hoje, no capítulo 4, nós vamos ver três coisas muito interessantes. A primeira, que Jesus vai para o deserto e lá é tentado pelo demônio. Depois, a vocação dos primeiros discípulos. Nós já vamos ver o chamado deles aqui. E depois, por fim, a gente já começa a perceber também os primeiros sinais do reino de Deus acontecendo. Jesus que começa a anunciar esse reino e também os primeiros sinais por meio de milagres que Jesus já vai começando a fazer na sua caminhada sobre a terra. Portanto, pegue aí a sua Bíblia, se prepare no seu momento aí, tomara que esteja num lugar tranquilo, sossegado. E só para relembrar, eu tenho falado isso nos outros vídeos, só para relembrar, não é porque o vídeo termina que o seu contato com a palavra de Deus também termina. E nós lemos juntos, eu sempre me atento a uma parte, mas é muito bom que você olhe para a sua vida, veja o que Deus fala com você, veja como aquilo ressoa em você. E é muito bom até marcar, por isso bloco de anotação. É muito bom marcar, porque senão a gente esquece, porque senão também aquilo não fica firme em nós. Não. Quando a gente anota alguma coisa é muito mais fácil de memorizar, é muito mais fácil de gravar. Portanto, nós vamos ler o capítulo, nós vamos nos atentar a uma parte, vou propor a reflexão e tudo mais, mas é muito importante que depois desse vídeo, que geralmente tem uma média de 10, 12, 8 minutos mais ou menos, você fique ainda alguns minutos com aquilo. Se alguma outra coisa te chamou a atenção, que você se debruce sobre aquilo, olhe para aquele acontecimento também. Não é porque eu proponho um ou outro versículo que você precisa ficar só nele. Você pode expandir isso também. Mas enfim, vamos ao que interessa. Vamos ler o capítulo 4 então juntos, tá bom? E depois vou propor uma reflexão muito particular. Então, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele respondeu: Está escrito, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Com efeito está escrito, a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, e nas mãos te carregarão, para que não firas teu pé em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. O diabo o levou ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e disse-lhe, tudo isso lhe darei, se te prostrares para me adorar. Jesus lhe disse, vá embora, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestará culto. Por fim, o diabo o deixou e os anjos se aproximaram para servi-lo. Ao saber que João fora preso, Jesus retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, junto do mar, no território de Zabulon e de Neftali. Assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon e Neftali, caminho do mar, além Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz, para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu. A partir de então, Jesus começou a anunciar, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos,
Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Então, imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou, e eles imediatamente deixaram o barco e o pai e o seguiram. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, anunciando o evangelho do reino e curando toda espécie de doença e enfermidade no meio do povo. Sua fama também se espalhou por toda a Síria. Levaram a ele todos os que sofriam de diversas enfermidades e tormentos, possessos, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Grandes multidões o acompanhavam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e além Jordão. Portanto, aqui a gente começa a ver a vida pública do Senhor, não? Após a tentação no deserto, a gente começa a ver que o Senhor já começa a exortar, a já falar do reino, já falar de arrependimento, já começa a encontrar os seus discípulos e chamar eles para serem pescadores de homens, irem após ele, não? E aqui é um dado muito importante, porque Jesus teve essa trajetória e depois veio a igreja, partindo dos apóstolos, não? Vinde após mim, vinde após mim. É como se os apóstolos fossem chamados para continuarem a missão. Eles estão sendo chamados ainda, mas já tem esse significado do depois, não? Do que virá depois nesse sentido. E também o Senhor já começa a dar fazer os primeiros milagres, por assim dizer, não? Curar as pessoas, enfim. Mas aqui nesse capítulo 4, queria que nos atentássemos numa coisa muito interessante. No fundo, não vai ser um capítulo, vai ser uma informação, tá bom? Não vai ser um versículo, vai ser uma informação, perdão. No capítulo 4, logo no início, diz que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, versículo 1, para ser tentado pelo diabo. Versículo 2, atenção. Tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, teve fome. Na tradição bíblica, o número 40 é um número muito particular. Aqui fala de 40 dias e 40 noites, não? E na tradição bíblica, o número 40 tem 2 significados muito fortes. Primeiro, um significado de maturidade, como que no 40 a pessoa, o fato, a situação já estivesse numa situação madura. E também tem a conotação da vida toda, ou seja, quando diz aqui que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto e ali foi tentado pelo diabo, significa não é que Jesus foi tentado pelo diabo só nesses 40 dias e 40 noites no deserto. Significa que Jesus foi tentado pelo diabo a vida inteira. Ou seja, a vida inteira de Jesus foi esse batalhar contra as forças do mal, contra o demônio, contra a mentira, contra a discórdia, contra a falta de perdão, contra a injustiça social, enfim. Foi uma tentativa. O Senhor fez isso a vida toda, não? Portanto, esse número 40 carrega todo esse significado, seja da vida toda, seja da maturidade. Mas aqui eu queria que nós nos atentássemos na maturidade. Porque se o número 40 tem sinônimo de maturidade, Jesus passou 40 dias no deserto, e lá, sendo tentado pelo diabo, o diabo tentava Jesus, tinha uma resposta. Usava a palavra de Deus, tinha uma resposta. Eu vou te dar os reinos. Jesus tinha uma resposta. Lança-te daqui de cima a baixo. Jesus tinha uma resposta. No fundo, nós também precisamos chegar a essa maturidade. Nós também precisamos ser maduros na fé, ser maduros no que cremos. Nós precisamos ter essa maturidade, não? Claro, existem situações da vida, do cotidiano, que às vezes abalam a nossa fé, às vezes abalam a nossa esperança, mas uma coisa é certa, quando nós temos uma fé madura, quando a nossa fé nessa maturidade está fincada em Jesus Cristo, quando eu conheço Jesus Cristo, quando isso tem corpo, por mais que a vida tenha os seus intempéries, por causa dessa maturidade eu não desfaleço. Claro, como seres humanos nós somos atingidos,
Como seres humanos, nós temos as nossas fraquezas, nós temos os nossos momentos de alegria e tristeza, de esperança e desesperança, mas se nós temos essa maturidade, nós ficamos mais em pé, nós ficamos mais fortalecidos em meio a essas situações. Portanto, nesse sentido, eu faço a você esse desafio de querer conhecer mais. Querer conhecer mais a palavra de Deus. Querer conhecer mais a fé que você professa. Não? Quantos de nós católicos não conhecemos a nossa fé? Fala de quaresma, fala de objetos litúrgicos, fala de liturgia, fala de trindade, fala de Espírito Santo, fala das pessoas da trindade, a gente fala de dogma, fala de quem é Maria. Quantas coisas, às vezes, nós não conhecemos. E vou ser muito sincero, são coisas que não são difíceis de conhecer. São coisas acessíveis, porque hoje nós temos muitos meios de comunicação, canais, padres que estão na internet, enfim, teólogos que estão na internet. Nós temos inúmeras coisas que são acessíveis a nós, para que nós tenhamos uma fé mais madura, não? Para que a gente tenha certeza naquilo que crê, certeza naquilo que professa, certeza naquilo que pratica. Não? A fé católica não é uma fé qualquer, não foi criada por um ser humano qualquer, foi criada pelo próprio Cristo. É a tradição vinda de Cristo, de toda a tribo de Israel, desse Deus que se apresenta desde o Antigo Testamento. A nossa fé carrega tudo isso e nós muitas vezes não a conhecemos. Aí, quando algo nos atinge, é claro que a nossa fé abala, não? É claro que a gente se distancia, não? É claro que com muita facilidade a gente não crê mais. Mas por quê? Porque não temos isso fortalecido em nós. Assim como Jesus Cristo dava a resposta certeira, na vida, quando a gente entende naquilo que crê, nós também damos a resposta certeira. Chega um momento de desesperança, não. O Senhor é a minha esperança está nele. Chega um momento de fraqueza, de angústia, não. Eu sei que o Senhor está comigo. Ele não me abandona. Portanto, que queiramos, inspirados por esse capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, crescer na fé. Mas padre, eu já fiz catequese. Entra na catequese de novo. Tem padres que fazem catequese com adultos, tem padres que fazem escolas catequéticas, escolas da fé. Repito, nas redes sociais tem muito conteúdo, basta querer crescer na fé. Não? E esse precisa ser o nosso objetivo também. Não ficar só com as pequenas migalhas que a gente vai recebendo. Não, a gente vai na missa de vez em quando, aí pega uma migalha lá porque eu estou precisando, então eu vou na missa. Não, a nossa fé precisa ser fortalecida. Até preciso da missa porque eu creio. Não só quando eu preciso. Eu preciso celebrar porque eu acredito naquilo. Não só por quando me sinto aflito e quem sabe lá... Enfim, claro que tudo isso também serve para os momentos de aflição. Porém, não é só para isso. Não? Portanto, que queiramos crescer na nossa fé. Que você possa pegar sua caneta, rabiscar esses 40 dias, 40 noites. Você pode colocar 40, né? Aí no seu bloquinho de anotação. 40 significa maturidade, significa a vida toda. Não? E que você possa... O que o Senhor pede? O Senhor pede que você cresça no quê? Qual talvez seja a sua atitude para crescer, não? Crescer na fé, crescer no que crer, crescer naquilo que professa. Enfim, que você possa então usar um tempinho, terminando esse vídeo, para meditar um pouco sobre isso. Não? Que Deus falou com você, anote isso, é bastante importante. E assim nós vamos encerrar esse quarto vídeo, esse quarto dia, tá bom? E que você permaneça junto conosco nessa caminhada, junto com o Evangelho de São Mateus, nesse mês da Bíblia, mês de setembro, onde nós católicos somos chamados a nos aprofundar na palavra do Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.